Zacarias, profeta Zacarias, no capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 6. Vamos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também removerei da terra os profetas, o espírito imundo. Quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o gerarem e dirão: não viverás, porque tens falado mentiras em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe o geraram e traspassarão quando profetizar. Naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetiza. Nem mais se vestirão de manto de pelos para enganar. Cada um, porém, dirá: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Se alguém lhe disser: feridas são essas em suas mãos, responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Bem, sentai, meus irmãos. Estamos chegando aqui ao capítulo 13 de Zacarias, e esse capítulo ele está intimamente ligado ao capítulo anterior. No capítulo anterior, nós vimos que o término do capítulo fala do povo se arrependendo por ter traspassado o Messias. O versículo de número 12 fala isso no capítulo anterior. A terra pranteará. Então, versículo 10, vou voltar aqui um pouquinho. Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito, o espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem traspassaram e pranteá-lo-ão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por aquele como que chora amargamente pelo seu primogênito. Então vejam que, apesar de terem traspassado aqui o Messias, eles, pela ação do Espírito Santo, eles lamentam, eles pranteiam, e pranteiam de forma intensa. O choro, a angústia, ela é aguda. Eles planteiam como aqueles que planteiam pelo seu filho primogênito, aquele que tem a dor de perder um filho. Então, como houve o pecado e houve o arrependimento, o que há em consequência disso? Deus promete abrir uma fonte perene, uma fonte perpétua, uma fonte para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém. Desde a introdução de Zacarias, já faz bastante tempo que estamos estudando, nós vimos que o Zacarias é um dos livros mais messiânicos do Antigo Testamento, ou seja, apontam para Jesus. Então nós vemos aqui que esse texto fala claramente do Senhor Jesus. Capítulo 12 é aquele que eles traspassaram. Quem foi esse traspassado? Foi o próprio Senhor Jesus. Ele abriria uma fonte. Na semana passada, nós falamos que o capítulo 12, até o término do livro de Zacarias, aparece 17 vezes a expressão naquele dia. Naquele dia, no Antigo Testamento, tem às vezes um cumprimento próximo,
né, como um retorno do exílio, uma construção do templo, mas uma palavra de juízo, um dia de juízo de Deus, mas aponta de uma forma profética para o dia do Senhor Jesus, quando Ele cumpre a sua obra redentora, sacrificial, na cruz do Calvário. Então, naquele dia, derramarei o meu Espírito, naquele dia, colocarei uma fonte aberta para a casa de Davi, para a cidade de Jerusalém. E quando foi que essa profecia foi cumprida de uma maneira assim, muito clara, muito literal? Lembra Jesus sendo traspassado? Jesus foi crucificado, estava na cruz, em angústia, e um soldado, para verificar, para ter certeza que ele já estava morto, que admirava que ele tinha morrido rápido, pegou uma lança e furou o seu lado. Estava no Evangelho de João, capítulo 19. E as testemunhas ali dizem, no Evangelho de João relata, que quando ele furou o lado de Jesus, para testificar, confirmar que Jesus estava morto, o que foi que aconteceu? O que saiu dali? Saiu água e sangue. Qualquer estudante do Antigo Testamento, qualquer leitor um pouquinho mais atento, vai logo entender, e certamente João percebeu isso, né? Lembrou da profecia, né? A quantos aqueles que os traspassaram, na profecia de Zacarias 13, todo leitor do Antigo Testamento vai lembrar que nos ritos de purificação havia sempre o sangue e a água. O sangue expiava o pecado e a água era usada para os ritos de purificação. Sem derramamento de sangue, e às vezes o texto neotestamentário, em Hebreus, não há remissão de pecados. Então, naquele dia, como se cumpre? No dia do Senhor Jesus. Bem, todas essas coisas do Antigo Testamento, elas são sombras daquilo que havia de vir. Essa semana mesmo, um colega lá no trabalho perguntou: mas há muita diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. E eu disse para ele: olha, o Antigo Testamento, na verdade, é a sombra do Novo. O Deus é o mesmo, a mensagem é a mesma, a forma dela que é diferente, ela não está plena, não está cumprida, e há muitos caráteres simbólicos. Então, é a sombra daquilo que há de vir. É como se fosse, hoje essa ilustração era mais difícil de ser compreendida pelos mais novos, mas você que é um pouquinho mais experiente vai compreender. É como se fosse um negativo de uma foto e a foto revelada. Isso é um negativo. E tem a foto revelada. São diferentes? São diferentes. Mas a foto é a mesma. A imagem é a mesma. Só que uma está ainda ali no negativo, você não consegue ver plenamente, você não consegue identificar os detalhes, mas a essência está ali. Quando revela, está completamente, agora claro, mais nítido. Assim seria a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Hebreus, o livro, a Epístola aos Hebreus, ela mostra isso de uma maneira assim muito específica. Por quê? Primeiro, porque a Epístola foi escrita para encorajar aqueles crentes judeus que estavam querendo voltar ao judaísmo. Por quê? Sabe o que criam em Deus? A época que a Epístola foi escrita, o judaísmo ainda era uma religião lícita e o cristianismo era uma religião ilícita. Então, olha a tentação. Olha, Deus é o mesmo. Vou ficar aqui no cristianismo sofrendo, sendo perseguido. É melhor voltar para o judaísmo, que pelo menos eu não sou perseguido.
E aí vem aquele texto: nós, porém, não somos dos que retrocedem, mas somos da fé para a conservação da alma. E o autor vai falar que tudo aquilo do Antigo Testamento era tipo do que acontecia no Novo. Na teologia a gente fala: no Antigo Testamento tem os elementos antigos e no Novo tem os antítipos, ou seja, o cumprimento. Bem, Hebreus 9 vai dizer isso no versículo 13 e 14, eu vou ler aqui. Portanto, se o sangue de bodes, de touros e a cinza derramada, aspergida sobre os contaminados, os santificados, quanto mais a purificação do sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, sem mácula, a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Quando essa fonte foi aberta? Foi aberta quando Jesus consumou a sua obra redentora. Então, se o sangue de animais purificava, quanto mais o sangue de Cristo. No entanto, esse rito do Antigo Testamento, ele era incompleto, e por isso tinha que se repetir várias vezes. Jesus não, se ofereceu uma única vez, foi o único sacrifício, o último sacrifício, um sacrifício definitivo para remir-nos do pecado. Por isso que hoje nós não oferecemos sacrifício. É estranho o crente hoje, como aqueles judeus e cristãos que queriam voltar, não deveriam fazer, nós não devemos fazer. E nós vemos, infelizmente, muitas igrejas, ainda bem que não é o caso da nossa igreja, da nossa denominação, que voltam ou querem restaurar aquilo que já passou. Então tem crente que acha bonito, vamos botar aqui o candelabro, já passou, vamos voltar aqui a arca, já passou, era símbolo da presença de Deus. Hoje, nós temos o Deus vivo que tabernaculou conosco, ele, antes de morrer, disse que nos enviaria o seu Espírito, ele estaria em nós. Antes da sua ascensão, quando ele deu ali a grande comissão que pregamos aqui no domingo, ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, vamos botar uma arca da aliança aqui na igreja, só para o pessoal lembrar. Nós não precisamos, porque isso é voltar para as sombras, para aquilo que era tipo, quando nós já temos a revelação de Deus. Lá na minha igreja agora está tocando o chofar, o chofar é a voz de Deus. Foi coisa que já passou, irmãos. Nós temos algo melhor que é Jesus. Temos algo melhor para Jesus. Nós cantamos uma música, eu não sei em que sentido, deve ser de bênção, sim, mas faz assim: o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus já veio, mas já veio, que foi o Senhor Jesus, já veio. Nós podemos ser bênçãos, como co-herdeiros de Deus, mas já veio. É a única coisa que nós precisamos. Corroborando o texto que já citamos, Hebreus, agora, capítulo 10, versículo 3 e 4. Já falei aqui e agora vou ler o texto. Entretanto, nesses sacrifícios, aqueles que falamos, derramamento de sangue, demais, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Mas agora em Cristo nós temos isso removido de uma vez por todas, A fonte purificadora não foi aberta nesses sacrifícios antigos que precisavam ser repetidos. A fonte purificadora de Zacarias 13, aquele dia,
abrirei uma fonte para a casa de Davi, para a cidade de Jerusalém, foi aberta com Cristo Jesus. Mais uma vez, Hebreus, e aí você grifa, né? Eu fiz isso aqui no meu texto, a expressão uma vez por todas. O texto diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o sacerdócio sagrado e a oferecer muitas vezes, dia após dia, sem oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, mais uma vez, uma única oferta aperfeiçoou para si, aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. Essa fonte foi aberta para a casa de Davi, para a cidade de Jerusalém, para aqueles mesmos que o transpassaram. Então, para quem? Quando? Grande quando? Quando? Naquele dia. Para quem? Para a casa de Davi, para Jerusalém. Nós sempre estamos mencionando aqui que Jerusalém é um tipo da igreja, para nós, para todos quando traspassaram. Em Atos 2, nós temos o Pentecostes, não é isso? E no sermão que Pedro pregou, e houve a conversão dos 3.000, o que aconteceu? Eles perguntaram: o que faremos, irmãos? Qual foi a resposta de Pedro? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão de pecados. John Bunyan, é o mesmo autor do livro O Peregrino, do século XVII, ele explica, ele comenta esse texto, dizendo assim, contando, né, uma história, dizendo assim, naquele dia, Pedro pregou e as pessoas se converteram, e devia ter ali, no meio, né, a expressão de Bunyan, né, alguém que pregou os cravos, os pregos, nas mãos de Jesus, e aquele homem perguntava para Pedro: mas eu preguei pregos nas mãos dele, tem perdão para mim? E aí Pedro respondia, na história contada por Bunyan, para cada um de vós. E a outro se levantava: mas eu preguei esses mesmos cravos nos seus pés, há perdão para mim? Isso que você está pregando é para mim? E Pedro respondia essa expressão aqui de Atos 2:38, para cada um de vós. E aí outro chegou e disse: olha, mas eu cuspi na sua face, tem perdão para mim? Sim, para cada um de vós. Mas eu bati com um caniço na cabeça dele, tem perdão para mim? Para cada um de vós. Mas eu o chicoteei, tem perdão para mim? Para cada um de vós. Mas eu furei o seu lado com uma lança, tem perdão para mim? Cada um de vós, para cada um de vós. Isso se repete para qualquer erro, para qualquer pecado, para qualquer afronta contra Deus que tenhamos cometido. Nós podemos ouvir essa reflexão, sim, para cada um de vós. Essa mesma ilustração, eu já a vi, né, de uma versão mais moderna, mais diferente, interpretando o texto de 1 João, no capítulo 2, quando ele diz assim, João diz,
E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aí eu vi uma ilustração parecida, que ele dizia assim, que um homem que roubava no jogo, matava, e ele ouviu um pregador, e depois da mensagem ele perguntou: olha, eu conheço esse baralho aqui, eu já roubei muita gente, já tirei dinheiro de muito chefe de família, essas coisas foram marcadas, tem perdão para mim? E o pregador respondia, como o exemplo da história de Giovanni: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Com essa faca eu já matei muita gente, tem perdão para mim? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Para cada pergunta que for feita, a resposta é a mesma: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então nós já vimos quando, a gente vai ver quando, para quem que nós já vimos e por quê. Quando é a expressão naquele dia. Qual dia? Quando Jesus consuma a sua obra de redenção, dizendo lá: Deus, tetelestai, está consumado. Para quem? Para a casa de Davi, os habitantes de Jerusalém. Quando a gente fala casa de Davi, habitantes de Jerusalém, além de estarmos se referindo hoje à igreja, né, um típico de Jerusalém é o tipo, Jerusalém é a igreja, nós estamos dizendo para aqueles mesmos que os transpassaram. Aqueles mesmos que os feriram são aqueles agora que são alvos dessa restauração. Né? Haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. E glórias a Deus, porque essa fonte continua aberta. Essa fonte é eterna. Lembrei até de João 7, quando depois da festa, grande festa, possivelmente a festa do tabernáculo, né, o Senhor Jesus se levanta e diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quer dizer, uma fonte inesgotável. Essa fonte continua jorrando e vai jorrar para a eternidade. Para todos, não só para Jerusalém. O texto de Apocalipse vai dizer que ele vê gente comprar com o seu sangue, gente de todas as tribos, raças, nações, todas as etnias. Já vimos quando, já vimos para quem, agora para quê? Gravou? Quando, para quem e para quê? Em terceiro lugar, é o propósito dessa fonte aberta, para remover o pecado e a impureza. É o que nós vamos aí no versículo 1, para remover o pecado e a impureza. O pecado e a força do pecado são removidos. Nós temos a propiciação e a expiação dos nossos pecados. Não são só os nossos pecados que são perdoados, mas também a culpa desses pecados também são tirados, são extirpados. Imagine se a gente fosse tão somente perdoado, a gente sabe que Deus não perdoa mais, mas a gente continuasse carregando aquela culpa, o sentimento. Nós somos perdoados, não tem mais dívida, mas eu continuo ainda sentindo, né, esse peso. Não, o pecado foi perdoado e foi purificado. Lembra lá da lança? Do lado de Jesus saiu sangue, água e sangue. O sangue que perdoa e a água que purifica. Um autor chamado Fenwick diz que vemos nesse versículo a justificação e a santificação. A culpa judicial e a impureza moral são removidas ao mesmo tempo. É o que eu havia falado. A culpa judicial, quer dizer, a sentença,
imagina um tribunal, a pessoa foi perdoada, né? O juiz diz, ó, inocente, mas a pessoa continua com aquela, ele não vai ser preso, ele não vai pagar, vai responder por aquilo, mas ele continua sem poder dormir, porque ele acha que de alguma maneira ele foi responsável, ou poderia ter evitado aquilo. Não, nós somos, é como se nós fôssemos livres da prisão, quer dizer, das penas do inferno, mas nós somos livres também da culpa, Richard Phillips, por sua vez, diz que o texto aponta para duas gloriosas doutrinas, já falei também, a propiciação e a expiação. Nós vamos ver, primeiro, a propiciação lida com a culpa do pecado, né? A propiciação lida com a culpa do pecado, você não tem mais a culpa, e a expiação com o pecado em si. Vamos prosseguir aqui. Texto de Romanos, capítulo 3, versículo 24 a 26, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs do seu sangue, como, olha a palavrinha que eu falei, propiciação mediante a fé, né? Trata aí da culpa do pecado, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Outro texto que podemos citar, Romanos, capítulo 8, versículo 31, 32, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou você está só até o versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por nós, gratuitamente ou voluntariamente o entregou, não nos dará com ele também todas as coisas, para manifestar, para saciar, melhor dizendo, para cumprir ali a justiça de Deus, Deus entregou o seu próprio Filho, né? A doutrina da sua substituição, né? Ele foi substituído ali na cruz do Calvário. 1 João 2,12, né? Porque nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados. Talvez seja bom lembrar, eu falei o que é, mas a origem da palavra propiciação vem da palavra caporeta no hebraico. O que era caporeta? Pensa na Arca da Aliança. Aquela tampa da arca era caporeta, é a tampa, é o que tampa, o que encobre. Então ele encobre os nossos pecados. Então a propiciação tira a culpa. E a expiação? A expiação tira o pecado em si. O apóstolo Zacarias, ele não foi o primeiro a falar de expiação, de purificação, de águas purificadoras, né? Isaías já falou disso, né? O próprio Jeremias, texto bonito que ele fala: tirarei dentre vós o coração de pedra, colocarei dentre vós o coração de carne, pedirei água pura sobre vós, os purificarei. Então, esse tema já é um tema recorrente na palavra de Deus. Um outro texto muito conhecido é o de Isaías 53, 4 a 6, que a maioria de nós sabe de cor. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e especialmente o texto: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu não sei se você já pensou, penso nisso às vezes. Toda vez que um crente ele acha que ele ainda deve alguma coisa,
ele está falando que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Não foi suficiente. E existem alguns meios, algumas formas pelas quais alguns crentes negam isso. É quando tem que fazer uma campanha, uma corrente, algo desse tipo. Jesus é suficiente. Quando você recebe Jesus como seu Salvador, Senhor, uma expressão que nós, pastores, costumamos usar, você aceita Jesus como seu único, e a gente usa uma expressão que é suficiente Salvador, mas ele é suficiente, que é o bastante. Você não precisa de mais nada. A expiação, ela lida com a remoção do pecado. Filipenses, ele diz que se a ira de Deus é o objeto da propiciação, a contaminação do pecado é o objeto da expiação. Vamos continuar? Vamos ler mais uma vez aqui o versículo 2. Acontecerá, nós estamos ainda no versículo 1, por isso nós falamos que é apenas até o versículo 6. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os ídolos, e deles não haverá mais memória, e também removerei da terra os profetas, e o Espírito em mim. Há três coisas que essa obra de Deus na nossa vida, ela remove, ela tira, porque o certo é que quando Deus faz a sua obra na nossa vida muda. Não dá para dizer, Jesus mudou a minha vida, eu sou crente, e continuar vivendo da mesma forma. Há uma mudança, tem que haver uma mudança. A nova criatura, não é isso que nós dizemos? Se estamos em Cristo Jesus, nós somos nova criatura, já não há nenhuma condenação para nós. Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas antigas passaram, e esse tudo se fez novo. Você foi lavado, remido. O contrário, essa permanência, volta para o pecado, é um exemplo negativo citado por Jesus, uma parábola, uma ilustração no Novo Testamento, que é a porca que voltou a se revolver na lama, é o cão que voltou ao vômito. Isso pode ser natural para a porca, pode ser natural para o cão, mas não é natural para nós, que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Tem que haver mudança. Se é nova criatura, viva como nova criatura. Você tem a mente de Cristo, então manifeste ações que revelem a mente de Cristo. Você é templo do Espírito Santo, haja como templo do Espírito Santo. Você é sal da terra, então tempere a terra. Você é a luz do mundo, então ilumine, brilhe, É necessária essa transformação que gera o testemunho. E aqui em Zacarias, de maneira clara, específica, bem latente, ele fala de três coisas, que essa fonte aberta, por causa do arrependimento do povo, que chorou com lamento, como aquele que chora pelo primogênito, faria, removeria, três coisas. Aqui no versículo 2, os ídolos, os falsos profetas, os profetas, que não diz falsos, mas são os falsos profetas, e o espírito imundo. Então, naquele dia, removerei os ídolos, a idolatria. O que é um ídolo? É tudo aquilo que pretende tirar o lugar de Deus na nossa vida. Então, esses ídolos, quando essas fontes estão abertas, eles são removidos. Historicamente, isso funcionou em Israel.
Israel, antes do exílio, tinha essa tendência de voltar aos ídolos, né? A Baal, a Zé, os postes ídolos, né? A Moloque, enfim, de vez em quando havia uma recaída e eles buscavam os ídolos. Qual foi a punição de Deus? O exílio, né? O exílio de Israel, 722, foi levado para o exílio, e em 586, né? Ou seja, bastante tempo depois, até tempo para Judá se arrepender, mas não se arrependeram antes do exílio. 586, Judá, o reino do sul, foi levado para o exílio, e só o sul voltou 70 anos depois, conforme a profecia de Jeremias. Quando eles voltaram do exílio, eles cometeram outros pecados, mas nunca mais cometeram o pecado da idolatria, ou de voltar a ídolos. Por exemplo, pensa no Novo Testamento, é uma figura religiosa ali, dos fariseus. Jesus condenou esses homens muitas vezes, os saduceus, os fariseus, os escribas, as autoridades religiosas. Mas você lembra de alguma vez Jesus condenando-os por causa de adoração a falsos deuses? Não. Ele condena a hipocrisia, o ritualismo, mas adorar outros deuses eles não voltaram. Então os ídolos precisam ser removidos. E pode ser que você diga, mas ainda bem que esse problema não tem. Lembra que nós falamos? Ídolos não são só imagens, é tudo aquilo que pretende tomar o lugar de Deus na nossa vida. Então, se tem alguma coisa tentando tomar o lugar de Deus na sua vida, você precisa remover, precisa tirar, e tirar para jogar fora isso, porque não é uma boa coisa ficar brincando com ele, ficar brincando com o pecado. Gosto muito de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele diz assim, que a gente deve fugir de toda aparência do mal. Eu quero ficar bem longe, justamente para não correr o risco de cair. A gente, não é porque nós somos fortificados pelo Espírito Santo, somos guardados por Deus, que a gente fica brincando com ele, brincando com o pecado. Então a primeira coisa que precisa ser removida são os ídolos, a idolatria. A segunda, os falsos profetas. Os falsos profetas profetizavam aquelas coisas que eram boas para o povo. É aquele que falava que o povo queria ouvir, que ele queria estar bem, ele queria, vamos pensar na linguagem hoje, ele queria engajamento, ele queria seguidores, ele queria curtida. Então falava que o povo queria ouvir, não o que o povo precisava ouvir. E quantos falsos profetas existiam? Muitos falsos profetas. Então, dizendo que naquele dia, esses falsos profetas seriam também removidos, seriam eliminados do meio do povo. Mais um pouco para frente, nesse texto ainda, até o versículo 6, nós vamos retomar essa questão do falso profeta. Mas vamos para a terceira coisa que seria eliminada, o espírito imundo. Espírito imundo é uma expressão muito usada no Novo Testamento. Isso significa uma pessoa, quando a pessoa está possuída por um demônio, espírito imundo, sinônimo de demônio. Mas no Antigo Testamento, essa expressão, ela não é comum. Na verdade, esse texto é o único texto no Antigo Testamento que aparece essa expressão, espírito imundo. Veja bem, não estou dizendo que não havia espírito imundo, então que a expressão não aparecia. Eu já visto lá o exemplo de Saul, que era possuído por um espírito, mas não fala de espírito imundo. Agora a expressão espírito imundo aparece aqui apenas em Zacarias, e ele seria removido. Não havia mais gente crente sendo influenciado
aí por esse Espírito. Agora, no versículo 3 ao versículo 6, é retomada a questão do falso profeta, mas para nos dar uma lição, essa fonte aberta sobre a casa de Davi, sobre Jerusalém, que nós já vimos que é obra consumada de Jesus, quando ele foi crucificado, o soldado feriu o lado e saiu água e sangue, a expiação e a purificação dos nossos pecados, sendo ali simbolizado naquele ato, cumprindo essa profecia. Bem, uma outra coisa seria retirada, uma coisa que seria melhor, avivada no meio do povo, seria o zelo por Deus. Isso aqui é uma figura, a gente deve interpretar hoje, né, de uma forma figurada, né, porque hoje a gente entende, olha, pelo Espírito de Deus. O próprio texto de Zacarias fala isso, né? Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Hoje a gente entende que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas contra as potestades, né? Contra os espíritos dominadores, né? Nesse mundo tenebroso, regiões celestiais. A nossa luta é uma luta espiritual. Mas aqui ela está sendo falada, e naquele tempo eles agiam assim, né? De uma forma literal. Versículo 3: quando alguém profetizar, esses profetas seriam exterminados do povo, falsos profetas, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque tens falado mentiras. Por isso eu disse lá que era o falso profeta. Mentiras em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe, que o geraram, transpassarão quando profetizar. Então ele está dizendo que o zelo seria tanto, seria tamanho, que quando alguém não estivesse falando uma mentira em nome de Deus, o próprio pai e a mãe, a saber, as pessoas mais próximas, e o texto enfatiza isso, pai e a mãe, aqueles que geraram, né? Era uma redundância, né? Mas algo que é necessário dizer, olha, eles mesmos, os mais próximos, o ferirão, porque profetizaram mentiras em nome de Deus. Não haveria mais quem enganasse o povo, isso não seria permitido. O pessoal estariam atentos à verdade. Nós precisamos estar assim, né? Atentos à verdade, e eliminar da nossa vida, afastar da nossa vida tudo aquilo que for uma mentira, mesmo que seja uma mentira em nome de Deus, porque há aqueles, o falso profeta faz isso com bastante expertise, que usam da nossa sensibilidade, do nosso temor a Deus, da espiritualidade, da ingenuidade dos irmãos, e usam isso, quando fala assim, que o Senhor está dizendo, sim, diz o Senhor, eles vão falar profética, né? Você que é piedoso assim, não quer desobedecer a Deus, aí fala uma besteira, meu Deus, e você fica com a cabeça, não precisa, né? Deus não tem compromisso com esse falso profeta, Deus tem compromisso com a sua palavra, com a verdade, onde está firmado e alicerçado na verdade. Olha o versículo 4: naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, esses falsos profetas, cada um da sua visão, quando profetiza, nem mais se vestirão de manto de pelos para enganar. Os falsos profetas, eles se trajavam como profetas. Lembra de Elias, João Batista, vestia-se com pelos de camelos, né? Então os falsos profetas trajavam a roupa de profeta para enganar o povo. Ele está dizendo, esses falsos profetas, não é que eles se arrependeram, não, mas eles sentiram vergonha. Por quê? Porque ninguém mais vai acreditar neles, né? E eles estavam sendo, literalmente, caçados. Então sentirão vergonha de profetizar essas mentiras e se esconderão, dirão assim: não sou profeta, não.
né? Eu sou lavrador, e desde pequeno, eu fui vendido assim, comprado assim. E alguém pergunta, peraí, tem umas marcas aí na sua mão, não é o caldo do lavrador, não, é a marca dos ritos dos falsos deuses, né? A gente vê lá quando Elias encarna, mexe, provoca os profetas de Baal, ele se corta, né? A mutilação não é cristã, a mutilação é a coisa pagã. Hoje eu vejo, né, não vou botar regra nisso, mas vejo algumas mutilações aí de alguns crentes em nome de moda, né? Você fura aqui, fura ali, põe argola de boi no nariz, né, na boca. Você não precisa fazer isso. Isso não é próprio do cristianismo. Bem, aí pergunta, que marca é? Nossa marca são as marcas que fizeram os meus amigos lá na casa deles. Foi uma brincadeira, né? Não fui eu, não tenho nada a ver com isso, né? Em suma, para nosso resumo aqui, né, e aplicação para a nossa vida, sobre nós temos a certeza de estar aberto a essa fonte purificadora, né? É um rio de água viva que corre do trono de Deus. É a rocha que lá no deserto jorrou água, e o Novo Testamento vai dizer que Jesus é a rocha, essa rocha que alimentou o povo, descedentou o povo no deserto. Então nós temos uma fonte aberta. Quando essa fonte foi aberta? Em Jesus, no seu sacrifício, né? E ela não será fechada, né? Passam os céus e a terra, e a palavra não passará, disse o Senhor Jesus. Para quem? Para aqueles que se transpassaram Jesus. Não é para todos nós. Aquela expressão de Pedro continua válida. Para cada um de vós. Cada um de vós. Para quê? Para expiar os nossos pecados, propiciar a nossa culpa. Nós não somos livres só do pecado em si, mas também da culpa do pecado. Não podemos sentir-nos livres, né, desembaraçados do pecado, como diz o texto de Hebreus, mas também do peso do pecado. E para que isso seja uma verdade na nossa vida, como evidência, algumas coisas têm que ser removidas. Quais são essas coisas? São 3 coisas: os ídolos, os falsos profetas. Pode ter outro nome, né? O apóstolo João chama ele de falsos mestres, né, que saíram do nosso meio para dizer, provar que não eram os nossos pastores, falsos pastores, né? A gente não pode dar ouvido a essas pessoas. E também o espírito imundo, né, será removido. Nós temos a mente de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, aplique a palavra no nosso coração. Na semana que vem a gente vai falar do versículo 7 até o versículo 9, do pastor ferido o pastor de Deus.